Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui. Tô trazendo aqui mais uma confusãozinha que o The Investor, né, colocou e a gente começou a assistir. Dia 7 de setembro de 2025, a aniversário de independência do Brasil, né, há 3 dias atrás, saiu essa, vamos dizer assim, provocação. O Brasil já tem 94 milhões de dependentes dos programas sociais. E muita gente não entende por que isso é grave, né? Dessa gravidade, eu queria trazer alguns detalhes, algumas informações que eu acho que são importantes. Eu vou deixar em tela essa mensagem para vocês ir lembrando e enquanto isso eu vou discorrendo sobre o problema, o assunto em si, né? Primeiro que a alta dependência do Estado, para quem não entende, né? E o problema é que a gente vai ouvir aquele discurso que, pô, já temos 94 milhões, que o governo ajuda, vamos acabar com a fome, a miséria, a desigualdade social. O problema é que isso indica diretamente duas coisas, né? Fragilidade econômica e desigualdade social persistente. É claro que isso advém, né? As pessoas entrantes desse tipo de programas sociais, ele advém do baixo acesso a oportunidades, né? Como educação de qualidade, preços formais e serviços de saúde. Então, a gente está numa situação em que para muitas pessoas isso daí é bom. Infelizmente eu escuto coisas assim da minha própria família, o que me preocupa. Parece que as pessoas são mau caráter em si para não pensar nesse tipo de coisa, sabe? E é triste ver esse tipo de situação que o país vive. A gente está falando aí de quase metade da população brasileira, 42, 43% da população estão nessa situação, né? E a pior parte disso tudo é que a gente considera 94 milhões de pessoas que seriam capazes de trabalhar. A gente ainda tem aposentados, que eu não acho que está inserido nesse cálculo, não. E a gente também tem a força trabalhadora, as pessoas que trabalham. Então a gente sabe que tem um número em torno de 50, 55 milhões de brasileiros que são CLT e MEI, né? São pessoas registradas de alguma forma. E então a gente tem um gap aí gigantesco, né? A gente pode colocar mais pelo menos 30, 40 milhões de idosos aí, idosos não, desculpa, pessoas que são beneficiários do INSS, vamos chamar assim, né? E, bom, isso é um problema também, né? Então a gente adiciona nesse cálculo mais ou menos aí 40 milhões, 50 milhões de pessoas, mais as pessoas que estão CLT e estão trabalhando. E esse cálculo não fecha, porque as pessoas que estão trabalhando e produzindo, que estão sustentando toda essa máquina, é menos da metade ou a metade, né? Se a gente desconsiderar os beneficiários do INSS no sentido ah, dos aposentados ou né, pensionistas e tudo mais. Então, não faz sentido, né? Eu acredito que você concorde comigo. Se não concorda ou concorda, coloca nos comentários aí, vamos ver o que você tem para dizer, porque essa discussão a gente precisa no Brasil já há muito tempo. Em vez de ficar apontando o dedo, é Bolsonaro, é Lula, a gente precisa sentar e conversar. As coisas, a poeira subiu demais aqui no Brasil, a gente precisa baixar a poeira. A missão está aí, 2026 já sabe, é 14. Bom, a gente, considerando essa autodependência do Estado, né, a gente também pode pensar sobre a sustentabilidade fiscal. Então, qual é o impacto disso no orçamento público? Porque o impacto não é só o de gasto, mas também como eu falei, as pessoas que trabalham, as pessoas que são produtivas e pagam seus impostos devidamente, qual é a capacidade que essas pessoas têm de tornar que todas as benesses, né, sejam sustentáveis a longo prazo, né? O problema é que os programas sociais pensados no Brasil, como Bolsa Família, Auxílio Gás, Benefício de Prestação Continuada, entre outros, custam bilhões de reais por ano. E o problema deles é que eles não são feitos de uma forma que entrega uma opção para que essas pessoas saiam. É importante que esses programas existam. Eu sou completamente a favor para aqueles que precisam. Porém, da forma como está hoje, né, da forma como foi implementada desde o início, não funciona. É, a ideia é você apresentar uma opção para que a pessoa motive-se a sair dessas opções, desses programas, né? E o risco disso é que se a economia não cresce, a arrecadação não acompanha os gastos, que a gente sabe que não está acompanhando, isso vai gerar um desequilíbrio fiscal. Então aumenta a dívida pública e impacta na confiança do país em relação a juros. Então os juros vai aumentar. Então mesmo que a gente acerte muitas das coisas no Brasil, se esse tipo de coisa, dessa dependência excessiva do Estado, da massa produtiva do país,
não for de fato produtiva, dificilmente a gente vai conseguir enxergar um horizonte em que a gente veja a taxa de juros aí 2, 3, 4% por questão da desconfiança do país, né? E a gente tem um sinal de desigualdade grave, que era o que eu estava trazendo logo no início lá, porque o alto número de beneficiários reflete exatamente uma sociedade que muitos vivem abaixo da linha da pobreza, situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente para pensar de onde vêm os números, né? Esses números da desigualdade e as pessoas, a maior parte dos beneficiários, elas estão exatamente nos estados que foram controlados pelo PT durante anos e décadas. E esses países que estão ao relento, né, completamente destruídos pela má administração, para não dizer outra coisa, eles trazem esse impacto total à nossa nação, né? E infelizmente a gente enxerga muitos problemas disso daí. Né? A gente vê vídeos na internet das pessoas se orgulhando de que não trabalham e passam o dia inteiro bebendo e que não vem motivação para começar a trabalhar porque aquele dinheiro já é o suficiente para eles. Mal eles sabem que não é, mas eles acham que é. Né? E tem a partir daí a gente também volta para a parte de sustentabilidade fiscal, em que nesse sinal de desigualdade existe um reflexo de falhas estruturais. Né? O número elevado pode ser consequência de décadas de baixa escolaridade, informalidade no mercado de trabalho, desemprego e acesso desigual a serviços públicos. Como que a gente vê isso, esse reflexo das falhas estruturais? A gente também vai para a parte da não só, né, da baixa escolaridade, informalidade no mercado de trabalho e tudo mais, até porque essas regiões que eu citei são as regiões mais impactadas nesse sentido, desemprego, a gente sabe, a gente tem toda aquela discussão da COP lá em Belém do Pará, e que a gente sabe que lá pelo menos 57% das pessoas, 54% da população de lá vive em palafita, em favela, isso é precário, isso é péssimo, né? Então, informalidade no mercado de trabalho, desemprego, acesso desigual a serviços públicos que lá não existem. Então isso acaba acontecendo. E essa parte das falhas estruturais a gente pode também citar que os próprios programas sociais têm suas falhas estruturais. E essas falhas estruturais eu diria até que são intencionais. Aqueles que criaram esse tipo de programas, eles foram intencionais em não fornecer uma saída desses programas para as pessoas que lá estão. Né? Um outro problema que a gente vai enfrentar com isso daí também é o debate político e ideológico. Né? Infelizmente as pessoas não querem sentar para conversar e achar uma solução da melhor forma possível que seja bom para todo mundo. As pessoas enxergam quem sofre e quem sofre, mas não vê que os dois lados estão sofrendo, sabe? As pessoas que produzem, que passam 5 meses do ano pagando todos esses projetos sociais, mais as regalias do governo, enquanto isso eles não têm nada em troca. E aqueles que recebem esse tipo de benefício também não tem nada de troca. E eles também pagam pelos impostos, né? Porque o imposto aqui no Brasil, a gente sabe, é um imposto que vem direto no consumo. Então, essas pessoas que recebem esse valor, esses 94 milhões de pessoas dependentes do governo federal, são pessoas que 40% de todo o valor, pelo menos, de todo o valor que eles utilizam, é devolvido para o governo em forma de imposto. Então, nada mais é do que simplesmente um populismo em política social de engenharia, sabe? De manter aquelas pessoas fudidas na situação que elas estão, entendeu? Então é muito maquiavélico esse tipo de programa social aqui no Brasil. Infelizmente, cria esse tipo de cabide e as pessoas acabam votando, né? E no fim, a gente tem os impactos do desenvolvimento. Eu falei lá sobre a questão do imposto, né? Então, não existe o aumento da produtividade em que parte dos juros, desculpa, eu falei imposto, mas na verdade é dos juros, né? Uma motivação para esse pessoal sair desses programas sociais, para que eles queiram fazer as coisas por si só, para que eles entrem na formalidade do trabalho. E o que acaba acontecendo? O próprio país não se desenvolve porque fica dependente disso. O juros continua mais alto do que poderia estar. Né? E esse resultado final é que a conta não vai chegar ali no que deveria, no que a gente merece como povo brasileiro, desenvolvedor e produtivo,
porque a taxa de juros e desconfiança do mercado internacional em relação ao Brasil para investimentos acaba exigindo um ágio muito maior, acaba exigindo um juros muito maior. Então, dificilmente o juros vai baixar muito mais do que se imagina, até porque aí a curva de juros o pessoal está imaginando em torno de 12, 12,5. Eu acho que está todo mundo muito achando que vai ser uma beleza, né? Otimista, e eu não acredito que vai chegar a tudo isso aí, pelo menos nos próximos 2 anos. Ah, então é isso, eu queria trazer essa parte aqui. É importante destacar que esses programas sociais são fundamentais para reduzir pobreza, garantir dignidade a milhões e tudo mais, não necessariamente para reduzir pobreza, porque isso só ajuda, só alavanca para que essas pessoas tenham condições mínimas de existência, de subsistência no final das contas, mas isso não vai reduzir a pobreza diretamente. Né? A gente sabe que pobreza, condição social, não necessariamente está ligada à questão de distribuição de renda. E o problema não está em existir os programas sociais. É isso que eu quero levantar. Mas sim no fato de que tantas pessoas precisam deles para sobreviver. E o que a gente está fazendo para que isso não seja mais realidade? E a verdade é que nada.